Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Bruno Galvão, da área de Ciências da Natureza. E nesta aula vamos retomar os temas reações químicas, leis ponderais, balanceamento químico e tipo de reações químicas, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professor Bruno? Isso mesmo, Daniela. Tudo bem com você? De novo, tudo ótimo. Que ótimo. Olá, alunos. Então, esses assuntos são voltados para vocês, alunos do 9º ano do ensino fundamental. Como a Daniela já falou, esses serão os assuntos tratados aqui, que são os assuntos do PET 2 da primeira, segunda, terceira e quarta semana. E vamos logo para a questão 1. Admitindo-se que as reações químicas são fenômenos em que a matéria reagente se converte em nova ou novas substâncias, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso e corrija os itens julgados como falsos. Então, basicamente, é aquela questão tradicional de você colocar se é verdadeiro ou falso cada item ali que estiver compondo a questão. Vamos lá. Letra A. A liberação de energia, liberação de gases, a mudança de cor e a formação de precipitado são indícios de ocorrência de reação química. Isso é verdade ou é uma afirmação falsa? Isso é verdade puríssima. Nós estudamos aí transformações, nós vimos que existem transformações químicas e físicas, nós estamos focados em transformações químicas, mas existem evidências físicas que podem nos demonstrar que pode estar ocorrendo ali uma reação química. E esses eventos físicos podem ser liberação de energia. Liberação de energia pode ser que você misture duas substâncias lá que estavam a temperatura ambiente e de repente você percebe um aquecimento daquela substância nova que está sendo formada. Então ali está ocorrendo liberação de energia. Liberação de gases, eu até fiz um pequeno experimento aqui que eu coloquei um comprimido efervescente na água e gerou aquele monte de bolha. Eu misturei um líquido com um sólido e apareceu um monte de gás, outro indicativo de reação química. Mudança de cor também. Você pode misturar um líquido transparente com um líquido branco ou outro transparente e ao misturá-los, de repente a coisa fica verde ali e você, nossa, como assim? São indicativos de reações químicas, portanto, essa letra A é verdadeira aqui, como você pode ver aqui. Então você coloca lá que é verdadeira. Não tem nada que corrigir nessa afirmação. Letra B. A ferrugem é resultado de uma reação química que ocorre rapidamente entre o ferro e o gás carbônico. Qual o destaque que eu dei? Eu dei destaque para rapidamente gás carbônico. Quando você tem um material na sua casa lá de ferro que começa a enferrujar, um portão que está exposto ao tempo, a gente percebe que para enferrujar é porque está molhando. Então, uma das coisas que precisa na reação de enferrujamento de um ferro é a água. Mas uma coisa muito importante e que causa o que a gente chama de oxidação do ferro é o oxigênio. Então, tem duas coisas aqui que não estão legais. Primeiro, que não é o gás carbônico que vai interagir com o ferro, e sim o gás oxigênio, se você pensar só no gás. Tem participação de água também. E o segundo é dizer que a ferrugem ocorre rapidamente. Quando a gente tem um pedaço de ferro, Daniela, quando a gente tem um ferro na casa da gente, aí você olha um dia, já olha no outro, já está tudo enferrujado? Não é assim que acontece, não é verdade? Demora um tempo. O que acontece é que demora um tempo para aquele ferrugem ir se acumulando, então não é um processo rápido. Com certeza. Bom, então o que está errado aqui é o seguinte, a ferrugem é resultado de uma reação química que ocorre lentamente entre o ferro e o oxigênio. Eu ainda poderia incluir a água aqui, portanto, essa questão aí, essa afirmação não é verdadeira. Precisa dessas correções ditas aqui. Letra C. O processo no qual a planta clorofilada produz alimentos a partir de gás carbônico e água, na presença da luz solar, é uma reação química.
Então, você está falando de uma planta que produz seu próprio alimento, que é o caso das plantas mesmo, em geral, né? De todas as plantas. Bom, ele está falando de fotossíntese. Essa questão fala de fotossíntese. A fotossíntese é uma reação química? Sim, a fotossíntese é uma reação química. Você tem você tem gás carbônico reagindo com a água, gerando no final a molécula de glicose e oxigênio. É uma reação química. Portanto, a letra C é verdadeira, essa afirmação. Essa afirmativa é verdadeira. Finalmente, letra D. A dissolução do açúcar em água é uma reação química. Você coloca lá, vamos pensar aqui, né, Daniela? Tem até um copo d'água aqui perto de mim. Se eu colocar açúcar nesse copo d'água, a princípio ele vai lá para o fundo. Aí eu misturo ele lá com uma colherzinha e tal, de repente eu não vejo mais esse açúcar. Ele tinha grãos maiores que a gente conseguia ver. Então, na verdade, o que acontece ali é que esse açúcar, na verdade, ele se dissolveu. O que é isso? Ele se dividiu em moléculas menores, mas continua sendo moléculas de açúcar no meio da água. Então, na verdade, o que aconteceu ali não é uma reação química. Você continua tendo açúcar e água, só que o açúcar agora ele está representado por moléculas bem pequenas de açúcar. Não é uma reação química essa dissolução. Então, portanto, o certo seria dizer que a dissolução do açúcar em água não é uma reação química. Trata-se apenas de uma mistura de substâncias. Questão 2. Você poderia me ajudar, Daniela, por favor? Leio sim. A queima incompleta do carvão produz um dos principais poluentes atmosféricos, o monóxido de carbono, conforme representado pela reação. Carbono mais meio O2, que é igual ao monóxido de carbono, CO. Perfeito, Daniela, obrigado. Nada. Então, nós temos essa reação aqui. E aí, vamos ver o que ele está perguntando. Com base, então, nessas informações que a Daniela leu para a gente, letra A. Se 12 gramas de carbono reagem com 16 gramas de oxigênio, qual será a massa, então, do monóxido de carbono formado? Então, está falando que 12 gramas de carbono vão reagir com 16 gramas de oxigênio. Vamos ver isso aqui no flip chart. Eu até aprendi a falar flip chart. Estou muito feliz. 12 gramas de carbono. Vou representar aqui. 12 gramas de carbono. Com 16 gramas de oxigênio. Obrigado. Com 16 gramas de oxigênio, gerando monóxido de carbono. Basicamente, a gente tem que lembrar que a massa dos reagentes tem que ser sempre igual à massa dos produtos ou do produto. Ou seja, se nos reagentes, no total, eu tenho 12 mais 16, que vai ser igual a 28, não é isso mesmo? Eu sou perfeito em matemática, não, sou mais da biologia. Então, 28 gramas ao todo no reagente, eu tenho que formar como produto 28 gramas. Aí a gente está seguindo a lei aí de Lavoisier, que as massas dos reagentes é igual à massa dos produtos, e foi ele, inclusive, que formulou a famosa frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O carbono não foi perdido, o oxigênio não foi perdido, eles foram transformados em monóxido de carbono. Essa é a ideia. Quer que eu leia a B para você? Por favor, eu agradeço. Então vamos lá. Considerando que a partir de 6 gramas de carbono foram produzidos 14 gramas de monóxido de carbono, qual a massa de oxigênio, O2, foi utilizada na reação? Ótimo que nós podemos aproveitar essa aqui mesmo. 6 gramas de carbono, não é isso mesmo, Daniela? 6 gramas de carbono. 6 gramas de carbono. Foram produzidos 14 gramas de monóxido de carbono. Aí está querendo saber agora qual que é a massa do oxigênio. Bom, então, 6 gramas de carbono. Isso. Mais, vamos colocar aqui X, né? Isso aí. Que a gente não sabe, a gente quer saber, gerando 14 gramas de monóxido de carbono. Aí já entra um pouco aí na lei de Proust, que fala das proporções. Então, pensando em proporção, uma coisa que é proporcional à outra, quando a gente pensa em, isso aqui é 2 vezes maior, 3 vezes maior, existe uma proporção entre
dois objetos diferentes, ou entre a minha altura e a altura de uma criança. Ah, eu sou o dobro do tamanho de uma criança. Isso é proporção, de uma maneira bem simples. Bom, eu vou aproveitar a letra A. Se eu tinha 12 gramas de carbono na letra A, agora na letra B, eu tenho 6 gramas, então eu tenho a metade do carbono, não é verdade? Eu tenho a metade do carbono. Olha lá no produto. Antes tinha 28 gramas, agora eu tenho a metade de 28, 14 gramas. Se essas reações químicas seguem proporções, eu tenho a metade do carbono, metade do produto, então eu também tenho a metade do oxigênio. Então, esse X, eu até poderia armar uma conta matemática, mas eu prefiro esse pensamento. Esse X aqui vai ser igual, então, a metade do que tinha no anterior. Tinha 16 gramas, então agora eu tenho 8 gramas. Vamos conferir? 6 gramas mais 8 gramas dá 14? Então, está correto, é isso aí. Na verdade, então, você tem 8 gramas de oxigênio nessa reação. Questão 3. Essa é uma questão de balanceamento químico, eu vou precisar de usar o flip chart novamente. Já deixei escrito aqui, para a gente ganhar um tempinho. Então, está pedindo para fazer o balanceamento dessas equações aí. Vamos fazer o balanceamento dessas equações aqui no flip chart. Bom, uma dica importante é você começar pelos metais. Existe uma regrinha aí, metais, ametais, depois carbono, hidrogênio e oxigênio, mas importante talvez seja principalmente começar pelos metais. O cobre é um metal. Vamos olhar aqui se a quantidade de átomos no metal de cada elemento aqui no reagente é igual à quantidade de átomos no produto também. Também obedece à lei de Lavoisier. Nós temos um cobre. Quando não tem nada escrito, significa que é 1. No produto também temos 1. Ok, a quantidade de cobre no reagente no produto, igualzinha, não tem problema nenhum. Vamos agora seguir a ordem aqui. O cloro aqui, nós temos 2. Quando a gente olha lá no produto, só tem um cloro. Aqui você considera que é 1, certo? Então nós temos que achar um número que eu possa multiplicar esse 1 do cloro para ficar igual aqui, para ter 2 também. Que número que a gente multiplica por 1 para ter 2? 2. 2 vezes 1, 2. Mas a gente pode mudar aqui o índice? De jeito nenhum. A gente só pode mudar o que a gente chama de coeficiente, que é o número que vem antes aqui, ó. Então agora eu tenho 2 HCl. Vamos ver como ficou até agora então. Cobre 1 e 1. Cloro 2. 2 vezes 1. Isso aqui multiplica pelo índice, o coeficiente. 2 vezes 1, 2 cloros também. Maravilha. 2 hidrogênios, maravilha. O 2 também multiplica o 1 do hidrogênio. Também 2 hidrogênios. 2 vezes 1, 2. 2 hidrogênios, perfeito. SO4, eu posso considerar esse aqui todo como 1, mas eu vou olhar um por um aqui, ó. Enxofre 1. Vou até tirar aqui. É só para ficar a dica. Enxofre 1. Oxigênio 4, oxigênio 4. Pronto, está balanceado. Para balancear, basicamente, a gente só precisou de colocar o 2, o coeficiente 2, lá no HCl. Vamos para a próxima aqui. Também cobre, vamos começar pelo cobre também. Um cobre aqui no reagente, um cobre no produto. Ok, vou até marcar embaixo assim que está ok. Um enxofre, ok. 4 oxigênios, está aqui, né, representado pelo índice do oxigênio. 4 oxigênios. 4 oxigênios aqui. Lembrando que tem mais oxigênio aqui também, né? Vamos contar aqui. 4 oxigênios. Mais 1. Mais 2, aqui mais é 2 vezes 1. Verdade. 2. Tá. Como esse aqui está representado lá no produto, vamos avaliar esses outros para ver se vai ser necessário mexer nesses depois. NaOH, um sódio. Opa, 2 sódios. Então, esse 1 aqui nós temos que multiplicar por 2 também. 2 vezes 1, 2. Agora temos 2 sódios, 2 sódios. Um oxigênio, fora aquele que a gente já olhou aqui. Aqui 2 oxigênios. Já colocamos o 2 aqui, então ele já multiplica o 1 do oxigênio também. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Que aqui também multiplica. 2 hidrogênios, por causa dessa multiplicação aqui. 2 hidrogênios também.
Pronto, essa reação, então, só de você colocar aqui o 2 antes do NaOH, você já balanceou essa reação química, essa equação. E essa última aqui está de graça, ó, presta atenção. Um cobre. 2 vezes o oxigênio, 2 oxigênios. 2 oxigênios, ó. Um aqui e um aqui, 2 oxigênios. 2 vezes um hidrogênio, 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Essa aqui já está balanceada. Essa foi realmente de graça. Bom, vamos para a nossa última questão. Dadas as reações químicas, pode dar uma olhada rápida aqui nessa figura aqui, dar uma visão geral nessa figura, mas nós vamos voltar nessa figura, tá? Bom, você pode ler, por favor? Associa-se corretamente com as afirmativas abaixo. Reação de simples troca, reação de síntese, reação de análise, reação de síntese e reação de dupla troca. Obrigado, Daniela. Nada. Então, nós vamos ter, então, nessas reações, 2 reações de síntese aí, né? E vamos ter uma, então, de simples troca, síntese, análise, síntese e dupla troca. Vamos olhar agora de novo para aquela imagem, agora vai ser mais importante prestar atenção nessa imagem. Bom, letra A, olha lá a letra A. NH3 mais HCl, gerando um composto que é o NH4Cl. Bom, vamos pensar aqui comigo. NH3 é uma molécula separada. Temos uma molécula aqui, NH3, reagindo com HCl, outra molécula separada, gerando uma única molécula. Então, temos 2 moléculas gerando uma única molécula. Então, 2 moléculas mais simples gerando uma molécula mais complexa. A gente chama isso de composição ou síntese. Então, a letra A já é uma daquelas sínteses lá que nós temos que completar. Lembrando que vai ter 2 sínteses aqui em algum lugar. Essa já é a primeira. Letra B. 2H2O2, uma molécula só, né? Gerando 2H2O mais O2. Né? Então, nós temos aí, primeiro, o 2H2O, ele é uma molécula só, né? Várias moléculas juntas formam uma substância. A gente pode pensar que é uma substância se tiver várias moléculas, eu vou pensar só na molécula. Uma molécula se dividida em 2. A ideia geral é o contrário da anterior. Você tinha uma composição na anterior, em que 2 se tornavam uma molécula só, agora você tem uma molécula que se torna 2, você decompôs elas. Então, é uma decomposição, a letra B, ou a gente pode chamar também de análise. Letra C. NaOH mais HCl, gerando NaCl mais H2O. Aqui é importante ficar de olho só no Na e no H, com quem que eles estão fazendo par. O Na, primeiro aqui no reagente, faz par com o OH. E o H com o Cl. Repare que eles vão trocar de lugar. Ó. Quando você olha lá no produto, agora o Na faz parte com o Cl, que antes era o hidrogênio que fazia, e o hidrogênio se juntou ao OH para formar uma molécula de água. Então, houve uma troca em que 2 átomos, bom, eu acho que eu posso dizer que nesse caso 2 átomos mudaram de lugar, fizeram par com o par do outro. Isso é uma dupla troca. É uma troca só, acontece uma troca, mas ocorre uma troca com 2 átomos ao mesmo tempo, ou com 2 moléculas. Bom, então a gente chama isso de dupla troca, a letra C é dupla troca. Letra D, zinco mais H2SO4, que é ácido sulfúrico, que é aquoso, gerando o sulfato de zinco mais hidrogênio. Agora repare que, diferente da anterior, nós não temos uma troca literalmente, uma troca dupla. Nós temos o zinco apenas tomando o lugar do hidrogênio. Repare que o zinco está sozinho no reagente e o hidrogênio está ligado ao SO4. No produto, o zinco é que se ligou ao SO4 e deixou lá o coitadinho do hidrogênio sozinho agora. Ele só tomou o lugar dele. É uma simples troca. E, finalmente, eu até agora não falei 2 sínteses não. Tem 2 sínteses, não tem? Espero que esse último seja síntese, senão o exercício está errado. Vamos lá. Óxido de cálcio mais água, gerando hidróxido de cálcio. Então, nós temos 2 moléculas gerando uma molécula só, igualzinha à letra A. Portanto, uma síntese.
ou composição. Vamos ver as respostas aqui? Tá aí, ó. A D é a simples troca. A letra A, que foi a primeira que a gente viu, é uma reação de síntese. A B, lembrando a B aqui, ó, é a água gerando água mais oxigênio. É a reação de análise ou decomposição. E, reação de síntese. E C, reação de dupla troca. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu agradeço a Daniela, agradeço a vocês e desejo mais uma vez bons estudos.